Os detentores do poder político máximo usavam-no de maneira a extrair das camadas mais miseráveis da população, os escravos, todo o esforço, todo o sacrifício em prol da vida em comum, que era benéfica apenas para um número irrisório de pessoas. A construção das pirâmides, a construção dos grandes diques, a irrigação das terras férteis do Oriente Médio, tudo isso só teria sido possível com trabalho escravo. Mas eu diria que a história da humanidade, até um período recentíssimo, extremamente próximo de nós, é uma história em que uma parcela ínfima da população captava para si todos os proveitos resultantes do esforço de uma esmagadora maioria. E não precisamos ir a tempos tão recuados assim. É chegar em Paris, por exemplo, e ver aquele monumento que é a igreja de Notre-Dame. Nunca teria sido possível uma construção daquela, senão através de séculos, e realizada por pessoas que viviam em condições as piores possíveis. Os palácios, os castelos que se vê na Europa toda, só foram possíveis em razão de um tipo de organização social em que o Estado era, sobretudo, uma organização que punha ordem, disciplina. Ordem e disciplina cujo objetivo era, na verdade, manter uma parcela considerável, a imensa, esmagadora maioria da população, em nível de miséria, em estado apenas de subsistência e em proveito de um número limitadíssimo de indivíduos. Essa é a história da humanidade. Essa é a história até ontem. A mudança nesse viés do que chamamos de Estado, porque antes de surgir a figura que passou a se denominar de Estado, existiram outras organizações que eram absolutamente equivalentes aos impérios do passado, digamos, não é? Do passado remoto, da antiguidade. Mas, de toda maneira, esta é a história do homem. A preocupação com o bem-estar da maioria é fenômeno absolutamente recente. Eu diria que a primeira manifestação significativa disso é o manifesto de Karl Marx. É a primeira manifestação significativa, isto é, que teria repercussões na história. O pensamento de que os homens não deviam pura e simplesmente servir-se dos outros homens para o enriquecimento de uma minoria é recentíssimo. E, consequentemente, a visão de um Estado que devia ter uma presença ativíssima em todo o universo econômico para produzir melhorias nas condições de vida dos indivíduos é de ontem. Caminham absolutamente próximas duas preocupações. As preocupações econômicas e as preocupações sociais. Por isso, a meu ver, um marco da mais extremada importância é a Constituição Mexicana de 1917, quando pela primeira vez foram consagrados os direitos sociais. Nós costumamos referir à Constituição de Weimar de 19, de 2 anos depois. Porque Weimar é na Europa. E os mexicanos são aqui iguais a nós, não é? Uns índios, uns pretos, enfim. Mas o grande marco é a Constituição Mexicana de 17. Eu diria que é a partir desse mundo que começa a se formar
em que os homens deixam de considerar que o poder existe apenas para subjugar a maioria em prol de uma minoria, vai engendrar uma forma de ser do Estado, em que ele pretende atuar mais ativamente no universo econômico, a fim de proporcionar o bem-estar social, o bem-estar coletivo, o bem-estar de todos.